Então, o estruturas, em termos de conteúdo, ele é o mesmo conteúdo que eu vou discorrer com você, ou com vocês, dentro do nosso programa aqui. Só que eu fiz eu estou trabalhando com um segundo conjunto de slides. Esse conjunto de slides aqui, ele é bem interessante, bem objetivo, né? Mas nós temos um outro conjunto onde eu trato esse mesmo tema de forma diferente. O material é esse aqui. Nós temos eu vou dizer apenas o seguinte, nós temos um trabalho um pouco árduo esse mês aqui, porque como o curso é modular, e ele combinou dois temas que são grandes, né? Dois temas que são pesados até, né? De forma que fica difícil, eu não poderia isentar, né? Ou eliminar o tema estrutura de madeira sem nem tocar no assunto. E direto para estrutura metálica, que é o que eu mais gosto, né? Que é o que eu tenho mais habilidade, mais facilidade aí, né? E então, devido à grandeza do tema estrutura de madeira, a gente precisa tocar no assunto. Pelo menos 3 aulas aí e reservar 5 aulas, 3 ou 4, e reservar 4 ou 5 aulas para estrutura metálica. Qual que é mais importante? Não vou nem me arvorar a dizer o que é mais importante ou não, apenas vou tocar com o material que alguns colegas me enviaram, alguns colegas têm um material abundante aí, eu peguei, pedi ajuda de algumas pessoas, eles mandaram esse material que eu mandei para vocês aqui. Esse material, se não me engano, tem 2 fontes, tá? A primeira fonte é o livro do File. E esse livro, ele tem uma abordagem que está reproduzida nesse material aqui. Ela foi não copiada ipsis literis, foi traduzida para esse material aqui, e esse material aqui, então, representa o que tem dentro do livro acho que é Walter File. Ele é citado, inclusive, nos exercícios, né? Porque os exercícios foram tirados do livro. Bom, então, quem forneceu esse material foi o professor Denis Pureza. Muito bem, então, falando de estruturas de madeira, ele começa, né, como todo assunto inicia, a respeito da explicação e até mesmo aspectos históricos dessa aplicação da madeira, né? A madeira, ela é um material abundante na natureza, não tão abundante assim, mas é abundante em termos de quantitativo, né? E nós temos construções que são milenares, feitas em madeira, que nem, por exemplo, foi trazido aqui o Templo da Lei Florescente na província de Nara, no Japão do século VII, esse templo aqui, ó. Então, você consegue perceber nos filmes que são ligados à cultura japonesa, né, os filmes de japonês, filmes de Kung Fu, eles sempre têm um templo, uma casa, um edifício criado, né, construído em madeira, e eles conseguem fazer uma arte incrível com essa madeira, né? Então, eles têm madeiras especiais também, né? E fica um negócio muito bonito. Aqui tem uma igreja, aqui você tem uma ponte, toda arqueada aqui embaixo, essa outra ponte aqui, antiga, na China. Aqui alguns telhados, né, feitos com madeiramento. Aqui um prédio, que já é algo grande, né, um prédio, né, não sei como fala, Misosa Tower, na Noruega. E então ele coloca, né, que as vantagens da madeira, que primeiro é abundante. Então você tem um mapa aqui dizendo, né, mais ou menos onde está essa mina de ouro, né? Parece que todos os continentes têm madeira. Olha o verde que tem aqui, ó. Então todos os continentes têm madeira. Se você quiser, você pode clicar nesse link aqui, ó. Esse link aqui, quando você chega perto, ele vira uma mãozinha, um dedinho, você clicou, ele vai
para esse mapa aqui. Aqui no Brasil, nós temos o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e aí ele trata justamente desse mapa da parte de matas, né, no Brasil, a floresta amazônica brasileira. Você também, a mesma coisa, né, tem o Terra Brasilis, que é um departamento do INPE, e vai te mostrar aí algumas coisas. A madeira é um material renovável, ou seja, você pode fazer um manejo sustentável e consciente, né? Você consegue fazer. O problema é que nem sempre o desejo de quem está desmatando é fazer esse manejo, né? Consciente e sustentável, né? E virou uma moda agora querer usurpar a terra de índio, né? Então você tem esse site aqui também, que é chamado de Indústria Brasileira de Árvores, iba.org, que também você pode clicar aqui e ver um relatório anual. Esse último relatório foi de 2020, a respeito das árvores, né, plantadas. Então você tem aqui, mais ou menos agora, né, baseado aqui na FGV e IBA, essa quantidade de árvores, né? Então, você tem área de árvores plantadas. Então, você tem aqui, ó, 2018, 2019. Isso está em milhões de hectares. 9 milhões de hectares em 2019. 8,79 milhões de hectares em 2018. Isso no Brasil. Aqui, as árvores plantadas no Brasil por estado e por gênero. Esse é um momento discovery aqui, né? Um momento IBGE, né? Das árvores do nosso curso, né? Então, você tem aqui os estados do Brasil e a totalidade em termos de milhões de hectares, né? Está escrito aqui embaixo em algum ponto, da quantidade de árvores que nós temos aqui, ó, 70 mil hectares. Esses 70 mil hectares, você está com essa distribuição aqui. Depois nós temos um outro mapa aqui falando a respeito da área total plantada, certificada por sistema de certificação em 2019. Um outro aqui falando do peso relativo de cada uma das atividades do PIB da cadeia IBA, ele chamou então a cadeia da árvore como cadeia IBA, 2019, então 46%, 46,5% se refere a celulose, papel e produtos de papel, 36,2% produção florestal e 17,3% fabricação de produtos de madeira. É uma quantidade significativa, né? Isso é para a gente, mais ou menos, se situar o tamanho desse mercado, né? No entanto, você não tem uma profusão de casas, né, construídas de madeira no Brasil, né? Porque você pegando a quantidade de madeira que existe, a quantidade de tipos de madeira que existem, poderia se investir em se fazer mais casas de madeira. Mas como aqui o nosso clima, né, tudo não é favorável a isso, né? O nosso clima é bastante quente, né? Então, outro detalhe é que as pessoas têm um pouco de receio da madeira, né? Fazer uma casa de madeira, né? Em ambientes mais frios é justificável até, né? Então, aqui você tem também os 5 maiores destinos da exportação na cadeia florestal em 2019. Os 5 maiores destinos, né? Então, você tem a América do Norte, 2,4 bilhões de dólares, aqui 21%. Aqui, o top 5 aqui são 10,8 bi, que é 95%. Onde está isso? Eu não estou vendo. Depois você tem América do Sul. Depois você tem Europa. Você tem Ásia desse lado, ó, 38%, 4,3 bi. A África só com 2%, 0,3 bi. E América do Sul, né, 1,2 bilhões de dólares. Que são os destinos da madeira aí. O ranking de produção mundial de painéis de madeira. Isso aqui tudo é para a gente passar rápido, tá? Então, isso foi atendendo
o material, e ele dizendo, argumentando que o material é renovável, né? Baixo consumo de energia e impacto ambiental, ou seja, a produção, o processo de produção da madeira, ele tem um baixo consumo de energia e impacto ambiental, o que não é bem verdade se a gente focar do lado do desmatamento e do manejo não consciente e não sustentável, né? Então, você tem aqui essas tabelas mostrando esse sentido, né? O sentido dessa afirmação. Depois, a vantagem, né? Alta relação de resistência versus peso específico, né? Então, aqui tem uma tabela mostrando madeira atração, madeira compressão, ação atração, concreto, comparando com concreto a compressão. Então, você tem aqui que, por incrível que pareça, alguns tipos de madeira, eles têm muito mais, por exemplo, você pegar madeira, compressão e concreto a compressão, você tem que aqui, ó, são menores um pouco, mas tem uma gama de 30 a 60 MPa, enquanto que o concreto é 40 MPa. E você tem aqui 16 e aqui 50 a 60. Muito bem. Aspectos botânicos, aí você vai ter que estudar botânica, né, para ficar bom no tema madeira, né? Então, aspectos botânicos, você tem que existe dentro da botânica uma classificação das plantas, né, das árvores, como gimnospermas, que são chamadas sementes nuas. Então, essas gimnospermas são coníferas. As coníferas são um tipo de gimnospermas. Então, elas estão dentro dessa classificação. Tem folhas em forma de agulha e sementes agrupadas em forma de cones, crescimento rápido. Então, as coníferas, você vai ligar esse ponto, tá? Para você não mostrar, para você mostrar uma certa cultura nesse tema. É engraçado que, para que você mostre essa cultura, você precisa gravar isso aqui, tá? As coníferas têm crescimento rápido. Coníferas, crescimento rápido. Bom, e aí você tem um outro. E aqui você tem algumas espécies que estão distribuídas no Brasil. Ó. Quantas espécies são? Ó. Então, você tem 12 espécies na Amazônia, você tem 8 espécies no Acre, deixa eu ver, São Paulo não tem? Aqui, São Paulo tem 6 tipos, e assim por diante. Número de espécies de gimnospermas por unidade da federação. Essa tabela aqui. É esse tipo de árvore aqui, ó. Esse tipo de árvore aqui. Beleza? Bom, e tem uma outra classificação que é chamada de angiosperma. Essa angiosperma, elas têm uma característica que é a semente em bolsas. Então, são árvores frondosas, folhas achatadas e largas, e o crescimento é lento. Então, você vai ligar que você tem árvores frondosas quando for angiosperma, árvores frondosas e crescimento lento. Então, você já liga um fato, né? Se eu estiver usando uma desse tipo aqui, você pode tirar a árvore e plantar que ela vai crescer rápido. Já essa aqui, se você estiver usando uma madeira desse tipo de árvore aqui, dessa família aqui, você vai retirar essa árvore, tirar o produto, né? Fazer o que você pretende fazer, só que ela vai crescer lentamente. Vai ser bem lento. Ok? Então, isso é importante saber. Tem mais coisas que é importante saber, mas a gente vai devagar. Principais espécies madeireiras no Amapá. Então, você tem aqui no Amapá, aqui é um angelim vermelho, de 88 metros, e na fronteira do Pará com o Amapá. Olha que lindo esse negócio para fazer arborismo, hein? 80 metros do piso, hein? Do chão. Colocar as pontes. Uma sabedoria, né, quanto a essas espécies. Numa árvore você vai detectar isso aqui, né? Você tem a casca, e ela é uma proteção externa da árvore, a medula, que está aqui no centro, ó, a medula,
É um tecido macio, em torno do qual se verifica primeiro o crescimento da árvore. Então, você tem essa medula. Depois você tem a cerne, que é essa parte mais de fora. A medula é como se fosse esse núcleo aqui, né? E essa parte de fora é a cerne. Células vivas de alburno que se tornam inativas com o crescimento em função da sustentação. Então, essa é a parte que cresce e faz a sustentação da árvore. Ela é a responsável pela sustentação da árvore. Depois você tem essa parte branca aqui, que é chamada de alburno ou branco, que ela é uma parte onde se concentra aí a umidade, né? Tem umidade, a mais macia, camada formada de células vivas que contém seiva de raízes para as folhas. Então, essa parte é mais macia e, normalmente, quando você tomba uma árvore, né? O interesse teu está nessa área aqui, ó. O interesse da madeireira está nessa parte aqui. Não interessa essa parte. É lógico que vão fazer alguma coisa com essa parte, né? Não estou falando assim, né? Mas os principais produtos estão aqui nesse meio aqui, ó. Antes de chegar nesse núcleo aqui, tá? Estão aqui nesse meio. E dependendo da posição que você retirar uma... Vamos supor, tá? Vou chutar aqui assim, ó. Eu vou expressar dessa forma, quero dizer. Se você tirar um caibro daqui, ó, é uma coisa. Se você tirar um caibro daqui, pode ser diferente as características dele. Muito bem. Então, aqui você tem também, dá para ver bem nesse aqui, uns anéis, né? Esses anéis aqui, ó, é o sentido de crescimento. Então, você tem a árvore nesse sentido, indo para fora, né? Para a casca, tem o crescimento, sentido de crescimento. Anéis de crescimento. Então, é lógico que você vai deduzir, então, que quanto mais raio tiver essa árvore, mais antiga ela é, né? Porque ela leva tempo para crescer, né? E depende um pouco da árvore também. Muito bem. Produtos de madeira. Então, você tem aqui a madeira bruta e a madeira serrada. Essa madeira serrada é o produto que nós entendemos e desejamos aí, né? Essa é a madeira serrada. A aplicação disso, né? Então, você tem aqui a madeira bruta, você vê aqui madeira bruta, ó, essa treliça aqui, olha isso aqui, ó. E aqui você vê uma construção em madeira serrada, né? Olha só a diferença, olha a diferença desse pilar aqui, dessa viga, ó. Olha como está sustentado isso. Olha isso aqui e olha isso aqui. Bom, como que é dado o rendimento nisso, né? Nesse processo? Geometria da tora, qualidade, isenção de defeito, espessura de corte, tipo e condições do equipamento, número de produtos e subprodutos. Em geral, o rendimento obtido para coníferas, lembra o que são coníferas? São aquelas que crescem rápido, né? São aquelas que crescem rápido. Está entre 55 a 65 devido à forma mais retilínea do tronco. Enquanto que o rendimento das folhosas, que é aquele segundo grupo, está para 45 e 50, 55. Bom, a NBR, essa NBR 14087 de 2002, fala de peças de madeira serrada e quais as dimensões. Então, você tem o pranchão, que tem essa espessura e essa largura, a pranchinha, viga, caibro, tábua, sarrafo, ripa, ripão, pontalete, quadradinho e quadrado. Tem lado de 100 e acima. Ok? Aqui é uma tabela, né? Madeira laminada e colada. Se você perceber bem, ó, nessa figura que está aqui, você percebe que tem um tipo de madeira aqui, ó, ele foi colado com um segundo tipo aqui, ó, e outro, dá até para ver pelo direcionamento dessas fibras aqui, ó. Você vê que aqui é um tipo, aqui é outro tipo, aqui é outro. Essa é uma madeira, né, produzida por ripa colada, né? Então, você tem a emenda aqui,
lâminas coladas, e as fibras estão em paralelo aqui, né? Ó. Quais as vantagens? Peças de grande dimensão, peças de eixo curvo, melhor controle de qualidade, seleção da qualidade nas lâminas em posição maiores tensões e custo, a desvantagem é o custo elevado. Emenda de topo, aí vai falar sobre as emendas, tá? Eu vou passar rápido isso aqui, porque isso aqui é o assunto secundário nosso. É para a gente conhecer, mas não é o filé a gente conhecer tudo isso. O importante é você gravar. Conífera, crescimento rápido. Folhosa, crescimento lento. Isso é importante. Madeira laminada cruzada. Já é diferente daquela outra lá. Ela foi feita nesse sentido aqui, ó. Mais ou menos isso, ó. Tem nesse sentido, nesse sentido. É um sistema como se fosse uma construção de alvenaria, né? Você já está acostumado com isso. Vantagem, boa resistência e rigidez em ambas as direções. Pode ser usada como pisos, forros e painéis em geral. Estética, obra seca e rápida. E desvantagem é o custo elevado. Olha só a aplicação. Olha que bonito. Olha que lindo. Olha isso. Bom, defeitos na madeira. Aí vai falar dos nós e vai falar das gretas. As gretas são essas falhas aqui, ó. Essas falhas aqui, ó. São gretas. Presença de alburno, essa parte aqui, né? Ataque de fungos e ataque de insetos. Esse tipo de inseto aqui. Defeitos de processamento, arestas quebradas, aresta quebrada, variação na seção transversal, empenamento, encanoamento, arqueamento, torcimento e encurvamento. Ok? Fendilhamento, olha a fenda, fenda. Secagem da madeira. Importância da checagem, diminuição do peso da madeira, né? Porque a madeira ela pode apresentar umidade. Então, a umidade, inclusive, é uma característica. E é importante, e você vai ver aqui que você tem 3 níveis. E a secagem é justamente para diminuir o peso da madeira, por quê? Porque você retira essa umidade. Estabilidade dimensional, a madeira seca tem mais estabilidade. Melhoramento na atuação dos vernizes e tintas aplicados sobre a madeira, maior resistência a fungo e aumento de resistência mecânica. Então, está aqui o que nós estávamos falando. Você tem a madeira sólida, com umidade praticamente zero aqui. E aí você tem uma área que a gente chama de área de água impregnada. Aqui você tem umidade em equilíbrio, esse pedaço aqui, e aqui entre aqui era zero, né, de 0 a 30%, você tem o que chama de água impregnada, que é onde a fibra ela está com o máximo de umidade que ela pode ter, a fibra. Então ela está saturada, ela tem um ponto de saturação das fibras. Em termos de quê? Em termos de saturação de água. Está saturado, é o máximo que ela pode receber. Passando disso, ela vai ter uma coisa que a gente chama de água livre. E aí a característica não muda muito, né, em termos de volume, não muda muito, porque o que a madeira tinha que inchar, ela inchou e aí vai, né? Então você tem aqui umidade de equilíbrio da madeira, máxima, mínima e média, para as madeiras em diferentes locais aqui, ó. Secagem natural e secagem artificial, ó. Você coloca dentro de uma estufa, né? Uma estufa especial, né? Então, a madeira é colocada e deixada um tempo lá, depois retirada e dado o destino aí. Propriedades físicas e mecânicas da madeira. Agora aqui vem um ponto importante. Uma das propriedades mais importantes aí que a gente vai ter é a propriedade chamada anisotropia. Então, quando a gente começa a fazer teste de resistência na madeira, não adianta somente você dizer assim, olha,
nós fizemos um teste de tração nessa madeira, fizemos um teste de compressão nessa madeira, e essa madeira ela resiste a 60 kN. Não adianta, você tem que levar em consideração a anisotropia. Quando você leva em consideração a anisotropia, você vai ter que dizer quanto deu esse teste em termos de direção de fibra, né? Então, se foi paralelo à fibra ou se foi normal. Normal é a 90 graus da fibra. Então, você tem paralelo à fibra, 0 grau, e normal, quando você mencionar teste feita com a normal, é porque está a 90 graus da fibra. Isso é interessante, porque você tem 3 direções, né? Você tem essa direção, digamos que essa seja Z, digamos que essa seja Y e que essa seja X. Então, você tem que a direção das fibras, ela determina se aquele esforço que você está fazendo, ele vai ser aquela resistência realmente ela é significativa ou não. Não é que nem, por exemplo, no aço. Não importa que direção você esteja. Você faz um ensaio de compressão, ele é válido para qualquer direção. Por quê? Porque o material é isotrópico. O aço é isotrópico. Não é que nem a madeira, que é anisotrópica. A anisotropia tem essa característica, né? E a gente vai continuar, vai enxergar isso quando eu falar dos ensaios daqui a pouco. Então, umidade. Umidade é aquilo que nós falamos, né? Então, você tem uma área aqui de água impregnada e aqui a água livre, e aqui madeira sólida, que é praticamente seca, sem umidade. Essa umidade, ela é medida em aparelhos especiais, e eu vou usar dessa fórmula aqui, ó. A massa inicial menos a massa final. Deixa eu ver, eu anotei aqui o nome certinho. A massa final dividido pela massa final, mas não é esse o nome, é outro nome. Deixa eu ver aqui como é que eu anotei aqui, só um segundo. Isso é que eu vou achar, né? Ah, tá. É a massa inicial, esse MI, e aqui a massa seca, dividido pela massa seca. Então, você pega a massa inicial menos a massa seca, dividido por massa seca, vai dar a porcentagem de umidade aqui. Retração. A retração, ela é uma propriedade que se verifica à medida que você vai justamente fazer essa secagem, né? Então, quando você está entre 0 e 30, você tem aquela umidade que é da água impregnada. Tem que gravar um pouco esse termo aqui, tá? Então, a água impregnada é o ponto de saturação das fibras. As fibras estão saturadas. E aí, essa madeira ela pode inchar. Quando você seca, ela retrai. É o contrário do inchamento, né? Ela retrai. E quanto que ela retrai? Radialmente, 2 a 5%. Tangencialmente, de 5 a 10%. E no sentido de comprimento das fibras aqui, ó, considerando essa fibra nessa direção, você vai ter a menor retração, que é de 1 a 3 décimos por cento. 0,1 a 0,3%. Bom, e aí a gente vai perceber que isso impacta nos ensaios mecânicos, tá? Os ensaios mecânicos são uma parte vital para que você conheça, para que você entenda esse material. Bom, então, os ensaios mecânicos, eles são direcionados por essa norma aqui, ó, NBR 7190. E aqui tem um pedaço dela, daria até para ler alguma coisa aqui, mas nós não vamos ler. Aqui você percebe que foi reproduzido em algum ponto mais para baixo aqui, você vai passar por ele, você vai ver que essa área que está com essa achura aqui, ó, com essas linhas inclinadas aqui, é uma área de onde você tira o material que você vai ensaiar. Você pegando uma amostra de madeira,
você não vai tirar das pontas esse material de ensaio. Você vai tirar normalmente dessa cota para frente. Normalmente ela é uma cota ou então ela é 30 centímetros. E ela tem um tamanho aqui, né? Então, você vai tirar daqui as amostras para você ensaiar. Então, tudo isso é orientado pela norma, né? Você tem a norma te orientando a fazer isso. Bom, como que é feita, então, essa caracterização da madeira? Você tem dois tipos. Você tem a caracterização completa da madeira serrada, né, que é o produto, e você tem a caracterização mínima de espécie pouco conhecida. Então, quando você vai fazer a caracterização, você, como eu estava falando, ó, vamos supor que você vai fazer um ensaio de compressão. Esse ensaio de compressão, na realidade, você vai ter as fibras, né? Orientando pelas fibras. Você vai ter a resistência à compressão, que é chamada de compressão paralela, que é uma compressão paralela às fibras, ou então compressão normal, que vai ser a 90 graus. Então, você percebe aqui, ó, que você tem um FC, que é o esforço, a resistência de compressão, né? Você tem um FC zero, não é O, não, é zero. Um FC zero, denotando que você está a 0 grau, ou seja, você está paralelo às fibras. Ou então um FC 90. Por isso que nós falamos que quando você vai fazer no aço, se ele chamar de FC, é só FC, não tem que você fazer a 0 grau ou a 90 graus, você pegar uma posição do aço e pegar outra posição. Não, não precisa isso. Mas na madeira, sim, não quer dizer nada. Você tem que, inclusive, dizer em que posição você fez. Se você fez o ensaio paralelo às fibras ou se você fez a normalzinha, né? Se você fez a normal. Ou seja, você posicionou o tarugo de madeira numa posição para fazer a compressão ou você posicionou o martelo em outra posição? Que aí você vai ter resultados totalmente diferentes. Resistência à tração paralela às fibras e normal às fibras. Então, você tem uma FT0 ou uma FT90. Resistência ao cisalhamento paralelo às fibras. Cisalhamento é uma coisa que é interessante, né? Por que ele não coloca o cisalhamento normal? Porque o cisalhamento normal, olha só, quando você tem um cisalhamento paralelo, você tem um determinado esforço. Se você tiver um cisalhamento normal, o esforço é de corte, então eleva demais essa tensão, esse valor de tensão fica muito elevado e não fica real para quando você vai utilizar a madeira. Ensaio de embutimento paralelo e normal, FE, densidade básica e aparente. Então, aqui, ó, se eu não tiver condições de fazer um ensaio completo, eu posso fazer um ensaio que é chamado de caracterização mínima e deduzir os outros valores que eu preciso. Posso deduzir. Então, você tem a resistência à compressão paralela, de onde você deduz a normal, tração paralela, cisalhamento paralelo. Então, a gente vai ter FC0, FT0 e FV0, densidade básica e aparente. A rigidez é o módulo de elasticidade, né? Valor médio do módulo de elasticidade na compressão paralela às fibras, EC0M, determinado por pelo menos 2 ensaios. E o valor médio do módulo de elasticidade na compressão normal às fibras, EC90, determinado com pelo menos 2 ensaios. Bom, como é que é feito isso, né? Admite que sejam iguais os valores médios dos módulos de elasticidade. Então, compressão e atração paralelas, elas são basicamente iguais. A compressão e a tração paralelas. Então, você tem o EC0 e o ET0 metro praticamente iguais. Quando você fala de rigidez, caracterização simplificada da rigidez das madeiras, pode ser feita apenas a compressão paralela às fibras. Então, se eu for fazer uma caracterização simplificada, qual que eu faço? Compressão paralela ou compressão normal? Compressão paralela.
E eu admito que a compressão paralela EW90 ela é igual a 1/20 da compressão normal. Então, EW0 aqui. Beleza? Tranquilo, turma? Olha só. Na impossibilidade da realização do ensaio de compressão simples, permite-se avaliar o modelo de elasticidade EC0M por meio de ensaio de flexão. Então, existe uma relação entre o ensaio de flexão e o ensaio de compressão, né? Como é que é feito? Ó, aquilo que eu queria mostrar para vocês. Ó. Então, eles não, para fazer na prática o ensaio, você tira um pedaço de madeira dessa região achurada aqui. Ó. Você tira um corpo de prova daqui. Então, como que é isso? Ó? Esse Azinho é 5B ou 30 centímetros. Esse Azinho é 5 vezes essa largura aqui, ó, ou então 30 centímetros. Aí você vai e tira a sua amostra dali. Bom, compressão paralela às fibras, que é chamada de FC0, e tem aqui a ver com o EC0 aqui. Como é que é feito? Ó? Ele é feito assim, ó. Você tem um corpo de prova, que é de 5 por 5 por 15 centímetros. Então, 15 centímetros é uma medida razoavelmente grande, né? 15 centímetros, mais ou menos isso. Certo? Mais ou menos esse pedaço aqui assim. É como se fosse o meu telefone aqui, né? Ó, duas vezes ele. Duas vezes não, um pouquinho maior só. E aí você parte e faz um ensaio. Por que foi mostrado esse tipo de gráfico aqui? Porque ele ensaia o gráfico, ele vai aumentando a força no corpo de prova, e quando chega em um determinado valor, ele para e fica 30 segundos. Depois ele descarrega. Vai para um segundo ensaio, para deixar preparado o negócio. Ele não vai logo de cara já comprimindo, entendeu? Ele comprime até um determinado nível, até um determinado esforço, aí desce e deixa 10%. Aí fica entre 10%, oscilando entre 10% e 50%. E vai. E no final, na última fase, aí ele deixa puxar até conseguir o valor lá, né? Aí, com isso, ele obtém essa curva aqui, ó. Essa curva aqui, você tem que conhecer bem ela. É uma curva que é possível que você já tenha tido aulas a respeito. Então, é a curva que mostra a elasticidade, né? Então, essa parte reta é a elasticidade. Então, aqui a deformação é linear. E a partir desse ponto aqui, você vê que está fazendo uma curva. É um outro tipo de deformação. É uma deformação não linear. Então, você tem aqui justamente aquela parte linear vai ter uma tensão em 10% e uma tensão em 50%, que gera um epsilon de 10% a 50%. E a fórmula, então, é dada assim, ó, tensão 50 menos tensão 10%, dividido por a deformação específica, que é chamada de epsilon, de 50%, menos a deformação de 10%. Ok? Então, é isso. Isso aqui está em MPa, essa tensão. E esse E aqui, em microns. Está esquisito, né? Bom, compressão normal. Aqui, ó, a gente falou de compressão paralela. Compressão normal. A compressão normal vai ser FC90 e EC90. Olha como é feito. Ó, o mesmo jeito, ó. Só que aqui lembra que era 15, aqui é 10, ó. Olha só. 15 centímetros. Para a compressão paralela. E para a compressão normal, somente 10. Que tem um corpo de prova. E a mesma coisa. Aqui está a curva que vai gerar. É a mesma fórmula. Tração paralela, FT0, ET0. Aqui ele faz o que a gente chama de gravata, né? Uma gravatinha. Então, essa gravatinha ela é maciça, né? Ela é roliça.
Tá aqui, ó, o diâmetrozinho dela. Aqui é preso na máquina de ensaio. Tem umas garras, né? Ele prende essa parte aqui e começa a puxar. Essa parte do pescoço, ela é construída dessa forma justamente para que, se houver uma ruptura, que ocorra nessa parte mais delgada aqui. O que acontece? À medida que ele vai tracionando, ele vai esticando isso aqui, dependendo de qual for o material, a madeira, ela tem um comportamento, ela vai estourar e vai gerar uma curva, que esse é o procedimento e essa é a curva. Então, à medida que ele solicita, você tem uma deformação específica, né? Então, em 10 a 50% é a deformação entre esses valores aqui. Depois você tem outras aqui, ó, cisalhamento, como é que é feito, ó, ensaio. Aqui, ele tá argumentando, né, tá apresentando para você quais são os fatores influentes nessas propriedades mecânicas, né? Então, você tem a posição na árvore. Se eu tirar o material de uma dessas posições do cerne aqui, esses produtos terão características mecânicas diferentes. Ele diz que uma das características que influencia, então, essa madeira é a posição, né? Outra característica que influencia é a umidade. Então, você tem aqui uma curva, onde você tem de 0, ó, se você perceber bem, ó, de 0 a 25%. Se eu tiver de 0 a 25%, eu tenho um valor negativo aqui. E aqui você vê que essa linha tracejada, ela denota a umidade. Quando a umidade aumenta, essa parte aqui, ó, você vê que tem um vão aqui, ó, tá aumentando aqui, ó, a umidade, que é esse ponto da reta até aqui, que é a medida, né? Não é daqui do piso até lá, não tem nada a ver isso. É essa diferença aqui, ó. Então, quando vai de 0 a 25%, você sabe que tem um gradiente aqui dentro. Bom, depois a presença de defeitos e tempo de duração da carga. Bom, métodos de cálculo. Deixa eu ver que horas são, turma. Métodos de cálculo e ações nas estruturas. Bom, o método de cálculo vai impactar aí o projeto estrutural, né? O projeto estrutural, ele é o que você realiza, né? Antes de você fazer o projeto ou fazer a execução, né? Antes de fazer o projeto final e, consequentemente, a execução. Então, o projeto estrutural, ele tem um memorial de cálculo. Então, esse memorial de cálculo é a descrição do arranjo global tridimensional da estrutura. Então, você tem um projeto básico ali, né, uma visualização básica de como que vai ser a sua estrutura. Quais são as ações e condições de carregamentos admitidas, incluindo os percursos de cargas móveis? Então, lembra lá que na alvenaria estrutural, quando nós fomos fazer o prédio antes de colocar ele no TQS, nós fizemos um conceito ali, né? Ou seja, a gente disse lá no projeto onde ficam os pilares, onde ficam as vigas, onde ficam as lajes. Você foi planejando isso. É a mesma coisa aqui, ó, ações e condições de carregamentos admitidas, incluindo percursos de cargas móveis. Esquemas adotados na análise de elementos estruturais e identificação de suas peças. Análise estrutural, propriedades dos materiais e dimensionamento e detalhamento esquemático de cada das peças e ligações estruturais. Então, você tem que um dos primeiros objetivos do projeto estrutural, do projeto em si, é a segurança estrutural. Então, quando você vai fazer um projeto, a primeira coisa que você pensa, a primeira coisa que você planeja é que aquela estrutura ela tenha segurança estrutural. Então, é você pensar em termos de segurança. Ou seja,
você pensar em todas as estratégias que serão utilizadas, né, serão colocadas para que esse edifício, né, esse prédio, esse empreendimento não venha a colapso, né? Um colapso estrutural. Então, por causa da estrutura, o prédio desabou. Foi uma coisa mal projetada, né? Foi uma coisa mal feita. Então, se for bem feito, se você pensar em todos os pontos, se você se apropriar de softwares, você se aproveitar deles para desenhar e você refazer, rever, analisar, criar cenários, criar situações onde você possa analisar perfeitamente o que está acontecendo com a estrutura, muito melhor, né, para que você obtenha essa segurança aqui. Bom, mas não é somente a segurança estrutural que você deseja que tenha um desempenho adequado. Desempenho adequado. Então, aqui foi muito interessante a colocação da Torre de Pizza, ou Torre de Pisa, lá na Itália, né? Onde você tem aqui o exemplo típico de segurança estrutural, ou seja, o prédio ele já foi diversas vezes aqui feita a avaliação e reavaliação e foram feitas ações para que esse prédio ficasse seguro. Então, você pode dizer que tem uma segurança estrutural, mas não tem o desempenho adequado. E como não tem o desempenho adequado, parece que até um tempo ele estava sem utilização aí, né? Mas isso mostra o desempenho adequado, né? Bom, e que etapas a gente faz, então, para poder colocar a efeito o nosso projeto, né? Primeiro, a gente faz um anteprojeto ou projeto básico, um croquis, um rascunho, às vezes feito à mão mesmo. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma coisa aqui, quer ver? Ó? É uma pena. É uma pena. O pessoal aí da faculdade me passou o desenho da planta do prédio da engenharia, né? E aí eles pediram para criar as divisões lá para as salas e todo o mobiliário que ia dentro com as máquinas, com todas as máquinas de ensaios da civil e da mecânica, das engenharias em si que estão funcionando lá. Então, o que a gente faz? A gente faz um anteprojeto. Eu lembro que eu peguei uma folha de papel vegetal e com uma caneta do tipo nanquim, desse tipo aqui, eu desenhei por cima das paredes onde eu queria fazer o layout ali. E com isso eu tirei foto, mandei para o dono, né, do processo. Ele falou, precisa modificar isso. Modifiquei, mandei de volta. Ele falou, precisa modificar isso aqui. Modifiquei, mandei de volta. E aí a gente fez isso aí pelo menos umas 10 vezes aí, pelo menos, até ele falar, não, tá certo agora vamos fazer. Ok? Bom, aí você tem o projeto, o anteprojeto em si, né, o projeto básico, você faz toda essa parte de dimensionamento e detalhamento depois, ok? Então, você quer construir, por exemplo, um galpão, você vai fazer um projeto básico desse galpão, vai calcular os esforços aqui nessas treliças, nas terças aí, e no montante, em todas essas partes aqui, para ver se esse projeto não vai ter nenhum tipo de colapso. Muito bem. Até um tempo atrás, o método de cálculo era feito usando uma coisa chamada tensão admissível. Então, isso está nessa norma 7190. Então, essa norma 7190, ela é importantíssima. Ou seja, todo projeto estrutural, mesmo da alvenaria, nós citamos diversas normas. Qual é a norma mais importante lá no projeto estrutural que nós citamos? A 6118. Aqui, no caso de estruturas de madeira,
projeto de estrutura de madeira. Que norma que é? NBR 7190. Então, essa norma ela é a mais importante quando se trata de estrutura de madeira. Nós temos também uma norma baseada aqui, que é o Eurocode, Eurocode 5, e aqui está mais ou menos a ideia de como que era o método das tensões admissíveis. Então, você tem aqui uma tensão solicitante máxima, então é o esforço que uma viga, que um pilar, que uma laje representam dentro da sua estrutura, a tensão máxima solicitante, ela tinha que ser menor do que a tensão admissível. Então, com base nos materiais utilizados na viga, laje, pilar, seja lá o que for, você tem uma tensão admissível, né? Que você deduz aí pegando os materiais, sei lá, a parede, a alvenaria, o pilar, o concreto, a quantidade de ferro que você coloca nele, tal. E aí você tem, então, a admissível. A tensão solicitante tem que ser menor do que essa admissível. Ok? Bom, como que é essa tensão admissível? Na verdade, ela é uma tensão resistente, que é majorada, né, porque você está dividindo por um coeficiente de segurança. Quando você divide por um coeficiente de segurança, você tem um valor de tensão admissível e é isso que você vai acompanhar e mais ou menos aproximar com a tensão solicitante. Ora, mas aí nós temos um problema, tá? Qual era a desvantagem disso? A desvantagem é que surge uma coisa em qualquer tipo de construção, em qualquer tipo de projeto, que é chamado de incerteza, né? Então você tem incerteza por diversos motivos. Você tem incerteza quanto ao material em si. É uma incerteza. Não significa que você está fazendo algo errado. É que a incerteza surge mesmo, né? Ela surge porque você não sabe. Tanto que você tenta amenizar essa incerteza criando um coeficiente de segurança. O que é o coeficiente de segurança? Nada mais, nada menos do que um valor que você, aplicando ali, vai te dar um valor de tensão admissível segura. Você vai entender que é seguro porque você usou um fator de segurança. E esse fator de segurança é uma incerteza também. Ok? Então você tem uma incerteza. Ora, o que acontece? Foi por causa disso que eles mudaram aqui as regras do jogo, né? Porque até onde nós sabemos aí, essa norma era de 1982. Se eu não tiver bebido nada e não estiver esquecido. Ela é de 1982. E depois, em 1996, eles refizeram essa norma, né, a 7190, e mudaram o método de cálculo das tensões admissíveis para o método dos estados limites. Método dos estados limites. Aí, a partir de 1996, pela NBR 7190, ele fala para aplicar esse método de cálculo aqui, que é semelhante ao método das tensões admissíveis, com algumas diferenças pequenas. Por exemplo, aqui ainda continua sendo o solicitante, a solicitação de projeto, ela ainda tem que ser menor do que a resistência do projeto. Só que você tem agora, que é chamado de SD, solicitação de projeto, você tem um coeficiente de majoração, que é esse gama aqui, ó, e você tem combinação de ações, aqui, ó, a combinação de ações. Isso tem que ser menor que a resistência do projeto, onde você tem também um fator, um coeficiente de minoração da resistência. Aqui, ó. Então, essa é a diferença, esses coeficientes aqui, ó. Ok? Bom, o estado limite último, que são dois critérios, então, usados aqui nesses estados limites. O método estados limite, então, vai ter dois tipos de limite. Um que ele chama de estado limite último. Isso aqui, turma, fazendo uma ressalva, né? Isso aqui é interessante, por quê?
Porque quando a gente for trabalhar lá com aço, vai ser um pouco mais simples. Primeiro porque não tem anisotropia. E lá a gente vai ter já algumas coisas bem interessantes em termos de rigidez, em termos de tabelas, tem um monte de coisa bem interessante lá. Bom, então você chama de estado limite essas 5 coisas aqui, ó. Você chama de estado limite último. Essas 5 coisas são os estados limite últimos. O que? Perda de equilíbrio global ou parcial. Então, você pode ter uma situação que envolva perda de equilíbrio. Por exemplo, você pode ter uma situação onde você tem ruptura ou deformação plástica. Ruptura e deformação plástica, você sabe que é depois daquele estado, né? Quando você tem a curva de tensão-deformação, você tem aquela parte reta, que é o limite elástico. Passando do limite elástico, você tem uma deformação permanente. Passando do limite elástico, ele vai se deformar até o limite elástico. No limite elástico, ele não tem uma deformação permanente. Passou da parte elástica, que é aquela parte reta, você tem a deformação plástica, que é uma deformação permanente. Então, se tiver deformação plástica excessiva nos materiais, você vai ter deformação permanente. Você pode ter uma transformação da estrutura, no todo ou em parte, em um sistema hipostático. O que é um sistema hipostático? É aquele sistema que você tem uma diferença entre as forças e os graus de liberdade, né? Então, tem pouco grau de liberdade. Ou tem muito, né? Porque, assim, quando você monta o esquema de... vamos supor, se você engasta uma viga, se ela é bi-engastada, se ela é bi-articulada, se ela é sei lá, alguma coisa, você vai ter ali naqueles pontos, os pontos de graus de liberdade. Então, dependendo de como for, você, por exemplo, numa viga engastada, você tem 3 forças ali, né? Você tem um momento e uma força horizontal e uma força vertical. Então, você vai ter, vamos supor, uma solicitação e você vai ter as 3 forças ali. Então, dependendo de como é a sua estrutura e dependendo de como ela está colocada, né? Você vai ter mais forças e menos reações. Então, é essa razão, né, entre reações e forças que vai dizer se ela é isostática, hiperestática ou hipoestática, ou hipostática. Instabilidade por deformação. Normalmente, essas construções, elas não deformam, não deveriam deformar muito, né? Não pode ter muita deformação, mas você pode ter uma instabilidade por deformação. E instabilidade dinâmica. Instabilidade dinâmica está relacionada a movimento e está relacionada à vibração. Então, vamos supor que você tenha o seu prédio, né, o seu edifício. Aqui a gente está falando de madeira, né? E você tenha, sei lá, algum tipo de vibração. Pode levar à instabilidade, né? E você tem uma coisa chamada, eu falei que eram 2 estados, né? O estado limite último e o estado limite de serviço ou de utilização. Então, aqui normalmente é chamado de ELO e aqui de LI. Deformação excessiva, vibração de amplitude excessiva. Se a vibração for mais forte, aí vai entrar nesse campo aqui. Ações das estruturas. Aqui é um repeteco, acho que a gente viu um pouco disso em alvenaria estrutural, né? Ou seja, você vai ter ações permanentes, ações variáveis e ações excepcionais. O que é uma ação permanente? É uma ação com pequena variação, peso próprio da estrutura, por exemplo, e dos elementos construtivos. É uma variação pequena, né? Ou você pode ter grandes variações, cargas acidentais, ou seja, pessoas. Vamos supor que, pegando uma construção como base, você tem lá o peso próprio das vigas, da laje, seja o que for, isso entraria em ações permanentes, né? Pequena variação. Pessoas transitando por ali, ação do vento, veículo que fica num determinado ponto lá, são grandes variações, mas são cargas variáveis, né?
Por quê? Porque não pode ser que não ocorra a todo momento, né? Então, quando tiver um grande grupo de pessoas, tem uma carga ali. Quando tiver uma pessoa, tem uma carga ali. Se ela não tiver ali, não tem essa carga. Por isso que é variável. E ações excepcionais, duração extremamente curta ou pouca possibilidade de ocorrência, como explosões, colisões, incêndios e sismo, que é abalo sísmico, né, que é terremoto aqui, né? Então, por exemplo, vamos supor, tá, isso não vai acontecer, a probabilidade de acontecer é muito pequena, mas vamos supor que ocorra uma explosão num determinado ponto da sua estrutura. É uma ação com pouca possibilidade de ocorrência e que tem uma duração extremamente curta, mas ela pode gerar uma ação excepcional na sua estrutura, né? Pode, inclusive, levar essa estrutura a colapso, dependendo do grau de magnitude dessa explosão, né? Então, deu para entender mais ou menos aí, né? O que acontece? Você tem, então, as ações, e normalmente essas ações vão gerar, né, combinações, e essas combinações geram os carregamentos. Na verdade, os carregamentos já são combinações de diversos tipos de ação, onde estão presentes os estados limite último e estado limite de serviço. Então, vão estar presentes nessas combinações o estado limite último e o estado limite de serviço. Esse estado limite último pode ser normal, especial ou excepcional, e aqui, longa, média, curta e duração instantânea. Bom, de acordo com a NBR 7190, deve-se fazer a suposição de todas as combinações possíveis dos carregamentos previstos para uma estrutura, afetadas por coeficientes apropriados, que levem em conta a probabilidade de sua ocorrência simultânea. Então, quando você estiver projetando, fazendo o anteprojeto, projetando o memorial de cálculo da sua estrutura, você tem que considerar, você tem que supor que todas as combinações possíveis dos carregamentos previstos para essa estrutura. Você vai ter que ter uma previsão disso. Tem que supor, né? De acordo com a NBR 7190 ainda, as ações permanentes são consideradas em sua totalidade. As ações variáveis são consideradas apenas as parcelas que produzem efeitos desfavoráveis para a segurança. Ok? Bom, aqui é o seguinte, você sempre vai pensar na pior situação dentro de um projeto. Quando você vai fazer um projeto, normalmente você pensa na pior situação. A pior situação é ter uma combinação de cargas variáveis, né? Então, desfavoráveis à segurança. Essa é a pior situação. Porque pode acontecer o seguinte, né? Um exemplo que é clássico é o seguinte: você tem no cálculo dessas estruturas, você pode ter um vento de sobrecarga. Inclusive, a gente faz um exercício a respeito disso, né? Que é de cima para baixo. Então, está forçando a sua construção, né? Está comprimindo ela. E você pode ter vento ascendente, né? Vento de baixo para cima. Então, esse vento, ele é favorável. Ele não é desfavorável, ele é favorável. Então, você acaba desconsiderando todos esses esforços que são favoráveis. Muito bem. Vamos ver aqui onde nós chegamos. Ó, 114 de 144. Classes de carregamento. Então, você tem aqui a classe do carregamento, se é permanente, longa duração, média duração, curta duração, duração instantânea. Ações variáveis principal de combinação. Duração acumulada, a ordem de grandeza da duração acumulada, ação característica. Permanente, duração. Aqui é para você dar uma analisada nisso. Então, aqui está a fórmula. Tá, ó. Combinação última, normal e especial. O que acontece aqui? Ó? Esse FD é a sua tensão solicitante, né? Sua tensão de projeto. Então, o carregamento de projeto é esse FD aí. Essa parte que está em verde aqui são as cargas permanentes. Então, você vai ter um somatório desses gamas que ele chamou de gama GI, vezes GI, onde GI é a carga permanente,
e aqui você vai pegar um coeficiente, né, dentro de uma tabela, dependendo da situação que for apresentada, ou que você deduzir. Toda vez que for carga permanente, a gente vai chamar de GI, então, de algum ponto. Depois você tem essas cargas variáveis, que você vai chamar de QI. Na verdade, QI não, Q1. E aqui um gama Q1. E essa parte azul aqui é uma combinação já dessas cargas variáveis, fator de combinação de ações variáveis. Então, você tem um somatório de gama QJ, QC 0J e QJ. Ok? Depois você tem combinação última excepcional, que é a mesma fórmula, a parte de carga permanente, ela também está aqui, ó, sem tirar, sem nem pôr, a mesma coisa. Muda aqui no Ezinho, ó. No Ezinho muda aqui, ó. Em vez de ser uma carga variável, aqui você vai ter, então, uma carga excepcional, uma ação excepcional. E aqui, ó, você tem, de novo, a combinação da variável. Então, quando você estiver fazendo o cálculo, você sempre vai buscar mais do que uma combinação. É como se você buscasse cenários diferentes. Você vai buscar mais de um cenário. Pelo menos 3 cenários. Pelo menos 3. Vai ter sempre essa posição. E aqui você tem as variáveis que você usa, né? Ações permanentes de pequena variabilidade, normais, desfavoráveis 1.3 e favoráveis 1. Todas que forem favoráveis é 1. Especiais ou de construção 1.2 e excepcionais 1.1. Se for ações permanentes de grande variabilidade, você tem que favoráveis 0,9 para todos os casos, e se for normal, desfavorável 1.4, especial 1.3 e excepcional 1.2. Você percebe que se a gente fosse comparar linha a linha, nessa ação permanente de grande variabilidade, comparado com pequena variabilidade, você teria que o gama G da normal aqui é 1,3 e aqui é 1,4, e aumentou 1/10. Aqui aumentou 1/10, 1,2, 1,3, 1,1, 1,2, aumentou também aqui, ó. E nesse último, que são ações permanentes indiretas, você tem 1,2, e se for excepcional é 0, em qualquer caso, e se for favorável, todo mundo é 0. Essas são tabelas, né? Depois você tem mais tabelas aqui, ó. No caso de coeficientes para ações variáveis. E fatores de combinação e de utilização, ó. Beleza? As combinações normais são consideradas como carregamentos de longa duração. Depois você lê isso aí. Combinação de serviço de longa duração. Então, você tem aqui o GI combinado com o QC 2J, QJ. Ação variável, fator de combinação de ação variável. Isso aqui, meu, nossa, meu. Isso aqui não é para você decorar, né, meu? Bom, aqui a gente vai, então, começar a apresentar alguns exercícios aí, né? Nós vamos apresentar, deixa eu ver até que horas são. 5 para as 9, vai dar tempo de apresentar pelo menos 2 exercícios. Então, aqui, a gente tem todas as tabelas necessárias para resolver os exercícios. E aqui a gente tem as fórmulas, né? Que é um repeteco daquilo que já foi dado. E aqui a gente tem um exercício. Depois a gente começa com o tema resistência de projeto. Então, você tem que resistência de projeto vai entrar essas estimativas aqui, ó. Então, o que é a resistência do projeto? O FD, resistência do projeto, ele tem que ser, a resistência do projeto tem que ser maior ou igual à resistência característica dividida por um coeficiente de minoração das propriedades da madeira e um coeficiente de modificação. Aqui, o coeficiente de modificação é composto por 3 coeficientes. Um coeficiente de carregamento do tipo de madeira, um coeficiente de umidade pelo tipo de material e um coeficiente do tipo de madeira. Q1, mod 1, Kmod 1, Kmod 2, Kmod 3. Ok? Kmod 1, 2 e 3. Multiplicados vai dar o Kmod
que é o coeficiente de modificação. E aí ele te dá aqui, ó, se for um carregamento permanente, longa duração, média duração, curta duração e duração instantânea. Se a madeira for serrada e se a madeira for recomposta. Ó, os valores aqui, ó, dos tipos de madeira. Ok? CAMOD 2. Aqui é o CAMOD 1. O CAMOD 2. Você vai ter a classe de umidade, 1 e 2, 3 e 4. E esses são os fatores. Para caso particular de madeira serrada submersa, admite-se que o valor CAMOD 2 é 0,65. E o CAMOD 3, a madeira serrada, laminada e colada, o tipo de madeira dicotiledônia conífera. Lembra que a conífera é aquela que cresce mais rápido e ela é mais retinha, melhor para você fazer o produto, para você cortar ela lá na serra? A dicotiledônia é a que cresce mais devagar, né? Então, essa daqui, 1 e 2, a categoria, o CAMOD 3 é 0,8. Por fim, ele está dizendo o seguinte: se você tiver estado limite último de compressão paralela às fibras, o gama de compressão vai ser 1,4, o de tração vai ser 1,8, o de cisalamento paralelo vai ser 1,8. O estado limite de serviço vai ser 1,0. E aqui, classe resistência. Então, são tabelas e mais tabelas, né? E aí tem um segundo exercício. Beleza, terminamos aqui os slides. Agora a gente vai pegar e vai abrir esse exercício aqui. São basicamente 9 horas. O que são esses exercícios aqui, turma? Nós misturamos aqui, no nosso caso, nós misturamos aqui. Deixa eu pegar aqui. Turma, vocês estão me ouvindo ainda? Estão me ouvindo aí, né? Deixa eu pegar aqui. Oi. Estamos ouvindo. Beleza, deixa eu fazer o seguinte, me dá um segundo aí, que eu vou pegar o exercício ali que está no meu caderno, só um segundo. Eu acabei esquecendo de pegar ele porque eu vim para a reunião com o Luiz, acabei esquecendo lá na sala. Só um minuto. Vamos lá. Então, a gente tem aqui que esse exercício aqui, ele já está prontinho, salvo o melhor juízo, né? Então, ele está te dando uma condição aqui, que é a seguinte. Ele te fala, engenheiro de estruturas, cálculo e projeto de uma estrutura pergolada para um hotel fazenda ecológico. A estrutura pergolada é exatamente essa estrutura aqui, ó. Né? Ele está com um desenho aqui, ó, 400 por 1.100, 1.600, 1,6 m, é pequenininho assim, gente. Não é 16 metros, não é 16 metros, não. 4 metros, 4, acho que 16, 1, 2, 3, 4. Acho que são 16 metros por 11 metros aqui, ó. Eu acho que seja isso, porque ele está dizendo que é 4 metros aqui, né? 400 centímetros, 400 metros, 4 metros. Então, aqui, ó, você tem em centímetro tudo, né? Então, vai dar 16 metros e vai dar 11 metros. Então, essa estrutura aqui, ó. Então, ele quer que você analise e escolha a madeira a ser utilizada no projeto desse pórtico aí. Ele só quer que você analise a madeira, ou seja, você vai ter que fazer uma pesquisa e vai ter que dizer que madeira você usaria. Ora, turma, aqui ele é uma pergunta que, a princípio, vamos supor que não esteja tão acostumado com essa questão de madeira, né? O que você vai fazer? Você vai pesquisar em livros de estrutura de madeira.
que aí vai citar um monte de coisa. Se o cara partir para o lado no livro, se ele partir para o lado da pesquisa, ele vai primeiro te dar uma pesquisa de botânica tão imensa que você vai se tornar um botânico se você brincar, além de engenheiro civil, né? Então, aqui ele já te deu a resposta. Ó. Analisar e escolher a madeira a ser utilizada no projeto do pórtico, quais aspectos influenciam o processo de degradação da madeira? Então, respondendo isso, né? Porque você vê que, pelo que ele desenhou aqui, isso aqui não tem nenhum tipo de proteção para o sol em si. O sol é para passar por aqui. Ele vai gerar uma pequena sombra, essa estrutura aqui, né? Vai quebrar o sol aqui um pouco, mas isso vai estar na intempérie, né? Então ele está dizendo, ó, intempéries climáticas como chuva, sol e calor. Intempéries biológicas como cupins, formigas e fungos. E aspecto estrutural e estético, dureza e empenamento. Pode empenar devido a essas intempéries climáticas, mas vai ter esse aspecto de dureza, né? Então, analisar e escolher a madeira a ser utilizada no projeto do pórtico, qual a escolha de espécime será adequada para essa situação. Então, ele pegou aqui que, como tem que ser duro, né, o aspecto dureza, então você vai ter que usar madeira de lei, tem que tomar cuidado, porque tem madeiras que são, digamos assim, proibidas, né? Ou macias, que são resinosas, aplicam-se. Aí ele te dá alguns exemplos aqui. É mais para você conhecer essas madeiras, para você não ficar chovendo. Aí você fala assim, fiz um curso fiz um curso de estrutura de madeira. Aí o cara fala assim, que madeira você usaria no pergolado? Seja uma questão assim à toa. Você está tomando sei lá, um chivas aí com os amigos, e de repente alguém resolve te perguntar, eu sei que você é engenheiro, meu amigo, tal, quero que você construa um pergolado lá na minha casa. Que madeira você usaria? Aí você não sabe o que dizer, né? Se você não souber, né? O IP é alta resistência e deterioração. Já falar IP, né? IP, alta resistência à deterioração. Cumaru, alta resistência à umidade e ataques biológicos. Eucalipto, desde que passe por tratamento, ela tem uma resistência alta também. E o cedro tem alta resistência, mas é uma madeira cara, né? Cedro, alta resistência, leve e de fácil trabalhabilidade. Qual delas? Eu, sei lá, trabalharia com a de alta resistência à umidade e ataques biológicos. Eu usaria... Opa! Deixa eu voltar aqui. Eu usaria uma dessas daqui, ó. Só que essa Cumaru eu acho que seja cara também, hein? Problema 2. Então, você tem uma situação, problema, isso aqui está no seu livro já, tá? Isso aqui já está no seu livro. E, além de estar no seu livro, é uma parte do material que eles me mandaram para discutir com você aqui, tá? Bom, essa é a situação problema 1. Situação problema 2. Ele está dizendo assim, ó, seu supervisor solicitou que você considerasse combinação última normal. Então, anota isso aqui, ó, combinação última normal de um carregamento, combinação última normal de um carregamento. Uma vez que essa combinação é utilizada para ações decorrentes de uso previsto da construção. Então, você tem aqui algumas variáveis, ó. Você tem esse conjunto de variáveis aqui, ó. E essa fórmula gigantesca aqui, ó. Um pouco diferente da nossa fórmula lá, a fórmula que nós estávamos usando, mas é uma fórmula gigante aqui, ó. Gama GUGI, FGI-K, FQJ, é a mesma natureza, pode ser um pouquinho diferente, mas é a mesma natureza. Então, aqui, ó, esse G é 0,9, o Q é 1,5, o V1 e o V2
2,806, o VB 2,69 e o VS 1,82. Olha como ele resolveu isso, ó. Ele fez a conta aqui, né? Ó. Então, ele trouxe uma tabela aqui, ó. Ele trouxe uma tabela, a situação SD 1,3 vezes G, mais 1,4 vezes Q, mais 1,4 vezes meio V1. Acho que é V1. Isso dá SD continuando aqui, né? SD 1,3 vezes 0,9, que é o valor de G, vezes mais 1,4 vezes 1,5, que é o valor de Q. Olha aqui, ó. Olha o valor de Q, ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte, ó. Ctrl C. Vamos trazer para cá, ó. Ctrl V. Trazer para cá, ó, para a gente ficar olhando para ela, né? Ó. O G aqui, ó, 0,9. O Q aqui, ó, 1,5. Aqui, 1,4 vezes o V1, 2,8, ó, 2,8, que dá um SD de 5,23 kN por metro. Aí ele faz aqui a substituição desses valores na mesma proporção aqui, ó. A mesma coisa. Beleza, turma? Mesma coisa. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Bom, aí a gente tem aqui um problema 3. Para esse problema 3, nós vamos fazer o seguinte. Aqui está o problema 3 nosso, ó. Nosso problema 3. Muito bem, então você tem que uma carga acidental Q1, um vento de sobrepressão V1 e um vento de sucção V2, que é 1,8 kN todo por metro quadrado. Deixa eu ver. E tem aqui, ó, nem percebi, ó, o peso próprio mais a cobertura, que é um G. Aqui não tem essa letra T. Essa letra T entrou de gaiata aí de bobeira, que é de 0,8 kN por metro. Bom, como é que a gente faz isso aí, hein? A gente vai fazer o seguinte, deixa eu ver aqui. Vai fazer o seguinte. Vamos fazer aqui embaixo, ó. Vou fazer aqui embaixo. Então, eu vou ter uma situação que eu vou chamar de C1, que vai ser igual a 1,3 vezes 0,8 mais 1,4 vezes 1,5, que é esse Q1 aqui, ó, mais 1,4 vezes meio vezes 1,3. Fazendo essas contas aqui, ó, você faz todas essas contas e vai somando. Vai dar 4,05 kN por metro. Devia ter feito um metro com a letra menor. Bom, então, ele está pedindo ali para calcular as ações combinadas. A primeira ação combinada é essa aqui, ó. Se você usar essa carga aqui, ó, como carga principal, né, ó. Bom, aí a gente vem para uma C2, uma segunda combinação. Então, eu tenho aqui, ó. Você vê que a parte permanente, ela permanece aqui, ó, 1,3, que multiplica 0,8. Bom, aí você pode querer saber o seguinte, de onde vem esse 0,8? Esse 0,8 está vindo daqui, ó. E esse 1,3?
Esse 1,3, ele vem daqui, ó. Ah, que coisa, gente. Aqui tá diferente um pouco. Tá vendo? 1,3, ó, peso próprio, tá vendo? Ó? A gente tem nesse problema, que é a situação 2, eu não precisei nem ir longe, né? A situação problema aqui, ó, ela me deu uma tabela, que é uma tabela que está no livro do Fael. Você tem que G é igual a 1,3, tá vendo? Ó? No peso próprio aqui, ó. Não está dizendo que aqui a estrutura tem peso próprio? Peso próprio, ó. Estou multiplicando por 1,3. Já essa variável aqui, ó, já essa estrutura variável aqui, ó, o gama Q aqui, ó, é 1,4. Então, ele está dizendo que tabela usar, a tabela 1,11, 1,12 e 1,10. Só que essa tabela está lá no PDF que eu fechei, que eram os slides que eu estava apresentando para vocês. Então, você tem que confiar no que eu estou dizendo somente, né? Bom, aqui, então você tem 1,3. Pode falar, querido. 1,4 e 1,3 é o coeficiente de majoração. Isso. Aumentando o peso próprio. Isso. Então, tanto 1,4 que seria para cargas não permanentes, e 1,3 é para cargas permanentes. Isso. Isso aí, é isso aí. Isso aí. Agora, no caso aqui, você vai ter no C2, 0,75 que multiplica 1,4 que multiplica 1,3 mais 1,4 que multiplica 0,4 que multiplica 1,5. Fazendo essa conta aqui, você tem 3,25 quilonewton por metro. E uma terceira e última situação, C3, você vai ter, deixa eu ver minha cola aqui, C3 você vai ter 1,0 que multiplica 0,8 mais não, menos, como é que eu faço para voltar? Deixa eu ver aqui. Menos, deu certinho. Menos 0,75 que multiplica 1,4 que multiplica 1,8 que é igual, esse aqui está dizendo que é esse vento de sucção, ó. Esse 1,8 aqui, ó, é o vento de sucção. É uma situação desfavorável. Então, estou tirando aqui, né, ó. Então, você vai ter menos 1,09 kN metro. Muito bem, então, esse é o exercício 1. O exercício 2, ele é um pouco diferente aqui. Então, a gente vai ter o seguinte. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar esse para resolver amanhã, tá? Vou deixar para resolver amanhã esse aqui. Aí eu deixo vocês brincarem com ele um pouco. Já é 21h16, mas é o mesmo raciocínio daquele anterior. Fazendo somente o C1, por exemplo, né? Ó, fazendo o C1 aqui, ó. O C1, nesse caso, vai ser 1,3 que multiplica 500. 500 é esse valor aqui, né? Ó. Beleza? Mais 1,4 que multiplica 500, que é esse cara aqui. Mais 1,4 que multiplica 0,8 que multiplica 200 mais 1,4 que multiplica 0,5 que multiplica
250. Isso é igual. Isso aqui vai ser igual a 1.749 km. Bom, aí você vai calcular C2, C3, C4 e C5. O raciocínio é o mesmo, só que tem que pegar as tabelas lá e jogar os valores aí. Pelo que eu estou deduzindo, os colegas aí, né, através do colega, eu estou deduzindo que vocês já estão tarimbados nesse ponto aí, né? Já estão bem por dentro desse assunto. No final, a tua resposta está bem, na verdade, buscando esse valor. Esse é o primeiro valor. Depois aí tem um valor que você vai achar que é negativo aí, que vai ser o outro valor. Depois tem um terceiro, vamos deixar para amanhã também. E tem esse aqui, que é um caso, uma situação problema da sua apostila, né? É uma situação problema da sua apostila. A situação problema é: seu supervisor solicitou que você fizesse o dimensionamento e verificação da ligação dos contraventamentos aos pilares e as vigas aos pilares. Então, ele tem aqui uma situação, né? Contraventamento, essa carga aqui, e as colunas, essa carga aqui. Bom, aí ele apresenta, né? Resolvendo a situação problema 3. Profundidade do dente T. Tem essa fórmula, aplicação de fórmula, né? Aplicação de fórmula. Aplicação de fórmula. Bom, vamos voltar nesse cara aqui. Vamos calcular ele todo e deixa só um problema para amanhã. Então, vamos lá. Isso aqui, ó, C2 vai ser igual a 1,3 vezes 500, igualzinho de baixo, né? Mais 1,4 vezes 200, mais 1,4 vezes 0,8 vezes 500, mais 1,4 vezes meio vezes 250. Você vê que esse cara é igualzinho a esse cara. E esse primeiro aqui também igualzinho ao primeiro aqui, não muda nada. No final das contas, vai dar 1.665 km. Depois a gente tem o C3. Vai ser 1,3 vezes 500, mais 1,4 vezes 200, mais 1,4 vezes 0,8 vezes 500. Faltou um cara aqui, ó. Faltou um cara aqui. Deixa eu ver aqui. Bom, aqui, turma, é 0,75, ó. Aqui é 0,75. Eu não sei por que mudou de cor. 0,75. Ah, será que é por causa do F5? 0,75 vezes 1,4 vezes 250. Está enxergando ou não está enxergando a minha tela? Hã? Agora voltou. Ah, beleza. Mais 1,4, que multiplica 0,8, que multiplica 500, mais, eu não sei por que mudou a cor aqui, entendeu? E eu não vou fazer nada para não mudar, porque eu estou com medo de ferrar aqui, eu perder aqui o negócio. 1,4 vezes 0,8 vezes 200. Isso aqui vai ser igual a 1.696,5 km. Aí a gente tem C4
igual. C4 é 1, que multiplica 500, menos 0,75, que multiplica 1,4, que multiplica 600, menos 1,2, que multiplica 0,6, nossa, que multiplica 0,75. Não, tem nada de 75, aqui é outro valor, quer ver, ó? Só um minuto, turma. Nossa. Esse cara aqui, caramba. Vou apagar esse cara aqui. Ó, isso aqui ele entendeu como uma coisa só. Se eu apagar, ele apaga tudo. Então, vou fazer o seguinte, ó. Aqui não é zero, aqui é vezes 0,75, não é 0,75. Aqui é 75. Então, isso aqui vezes 75, que no final vai dar menos 184 kN. E por último, a gente tem um C5. Voltou para preto de novo agora. Um C5, que é 1 vezes 500, vai dar 500 mesmo, menos 1,2 vezes 75. 75 é aqui a temperatura, ó. Menos 1,4 vezes 0,5 vezes 600. Isso vai dar menos 10. Beleza. Então, esse terceiro aqui a gente deixa para depois. Esse terceiro aqui, ó. Então, todos esses exercícios são desse cara aqui, ó, Pfeil. E esse exercício aqui, eu tenho o livro. Agora eu estou tentando visualizar se seria interessante. Vocês querem que eu mande o livro? Porque esse exercício aí, na realidade, deixa eu ver uma coisa aqui, ó. Eu não sei se esse exercício aí ele está resolvido ou não. C1, C2, C3. O primeiro tá. O segundo, que é esse daí, deixa eu ver, o segundo exercício, ele... Deixa eu ver aqui. Não. Ele não tem resolvido aqui, esse daí que eu acabei de fazer. Mas ele tem um resolvido que é muito parecido com esse. Vocês querem que eu mande para vocês o livro do Pfeil aí para vocês? Ou já tem já? É um livro com... Pode mandar, professor. Tem que fazer, colocar no arquivo aqui. Eu vou mandar para vocês. Vou mandar para vocês, então. Beleza? Vou mandar. Bom, então, turma, basicamente, ó, eu deixei
esse exercício aqui, ó, pendurado para a gente fazer amanhã. Agora é 21 e 29. Deixei esse exercício pendurado, a gente faz amanhã. E o que que eu planejei? Deixa eu falar para vocês o que é que eu planejei. Planejei fazer o seguinte. Na primeira aula, que é normalmente na quarta-feira, nós vamos ficar, acho que 3 semanas EAD, e a última semana vai ser presencial, é quando vai voltar a escola lá para nós. O que que eu pensei? Na quarta-feira, que é hoje, a gente acabou fazendo exercício. Então, eu estava pensando em fazer toda a teoria, porque sempre vai ser mais ou menos aqueles 150 slides para mostrar, mas aí vai ter exercício aí no meio. Então, eu estava pensando em fazer teoria na quarta-feira e na quinta-feira, na prática, fazer exercício. Só que como eu fiz o exercício, tem uma terceira coisa que eu quero colocar no meio disso tudo, para a gente ficar expert nesse assunto, que é uma coisa que vai nos ajudar, que é o programa, que é esse programa aqui, ó. Quero colocar dentro do nosso trabalho aqui. Então, deixa eu já mostrar para vocês. Vou salvar isso aqui para a gente já ter aqui o que fazer. Esse programa aqui, turma, ó, é o CIP. Cadê o bicho? O CIP, tá vendo ele aqui, ó? O CIP quando eu pretendo entrar nele, ele tem um antivírus aqui que é um antivírus maldito, cara. Ele sempre pega aqui. Olha só, o CIP é esse programa aqui, ó. Cliquei em alguma bobeira aqui e fechei. Eu fui clicar nessa porcaria aqui, ó. Bom, vamos lá, ó. O CIP é isso aqui, turma. Então, vamos supor que eu quero fazer, ó, quando você para em cima de um deles aqui, ó, ele te diz o que você vai fazer. Por exemplo, eu quero trabalhar com CIP, ó. Desenho, cálculo, está escrito aqui embaixo, ó. Aqui embaixo fica escrito, aqui onde está a minha tela. Ó, o CIPCAD é uma coisa, não é o CIPCAD. Gerador de pórtico é uma coisa. Aqui, CIP 3D, é esse cara aqui, ó. Projeto de estruturas tridimensionais composta por barras, por perfis, alumínio e madeira. Então, você pode ter perfil de aço, de alumínio e de madeira. A ideia era da gente construir um galpão aqui, entendeu? Então, ó, CIP, vou ignorar. No meu caso, está dando isso aqui por causa dessa porcaria aqui, ó. Então, eu já tenho uma estrutura aqui que eu já comecei a detalhar aqui. Não detalhar, mas eu fiz a configuração. Deixa eu sair da frente aqui, ó. Primeira coisa que, se vocês instalarem esse programa aqui, você vai ter isso aqui. E aí, ó, você tem aqui no canto direito superior, você tem um globo, que é a configuração geral. Na configuração geral, você tem unidades, impressora, tal, tal. O que eu digo para você? Vai no unidades e muda aqui, ó, para sistema de unidades internacional. E aí vai puxar o Joule aqui, né? E vai ficar configurado assim para você trabalhar. Beleza? Aqui a gente tem cor de fundo, que é essa cor cinza. Se quiser colocar preto, é preto. Preto é melhor porque não dá tanta canseira na vista, né? E aqui, ó, você tem estilo de documento. O que mais que eu queria fazer? Impressora já coloquei, estilo de documento, desenhos. Eu não mexi em nada disso aqui, só naquilo lá. A desenho eu mexi sim. Eu aumentei essa margem aqui, ó, e coloquei aqui. Na verdade, voltou. Eu coloquei aqui, ó, 15, 15, 15. E nessa de baixo aqui eu coloquei 25. Então ficou uma margem daqui para cá, 25 no papel A4, né? Ó.
daqui para cá. Quando ele tiver que fazer um papel A4, ele vai fazer aqui assim, ó, porque eu estou chamando o A3. Estou trabalhando sempre no A3, eu não estou trabalhando em A4, A0, né? É A3. Então, eu coloquei margem de 15 e 25, que é mais ou menos o que a gente tem lá, né? Geralmente é margem de 10 com 5, né? Poderia ser 10 aqui, 10 e 10, todo mundo 10. Beleza? Deixei todo mundo com 10, olha como ficou apertadinho aqui, ficou, não dá nem para ver, mas ele entende, entendeu? E aqui 25 nesse lado aqui, ó. E aceitar. Então, essa configuração passa a ser a configuração global. Bom, aí amanhã a gente vai trabalhar nesse software aqui. Esse software, eu achei ele um pouquinho pesado, tá? Não é que é pesado, é que ele levou tempo. Eu vou salvar minha obra. Ele levou tempo para baixar e para instalar e dar esse negócio aqui com o Norton, entendeu? É uma série de coisas aí. Mas esse programa aqui, ele vai fazer uma diferença. Porque toda vez que eu pego um programa, que eu oriento vocês a pegar um programa, é porque você consegue extrair algumas coisas dele para sua visão. Isso é bom, né? Porque você sabe, pô, peraí, quando eu tinha que calcular, é assim, ó, eu vou ter que fazer uma treliça, vamos projetar a treliça e ver o que ele pede na treliça. Então você sabe que quando você tiver que fazer uma treliça, é aquilo que ele está te pedindo, entendeu? E quando você for para a prática, mesmo você fala, não, a treliça eu preciso desses parâmetros aqui, ó. Porque se eu tivesse num programa, ele me pediria esses parâmetros. Então, eu acho bacana os programas por causa disso, porque quem bolou é expert na programação e trabalhou, ou ele é expert, ou trabalhou com experts na área da ferramenta que ele quis automatizar, que no caso, estamos falando de treliça, seria a treliça. Beleza? Então, é basicamente isso aí que a gente vai fazer. A gente vai dividir com esse terceiro elemento. Qual é o terceiro elemento? É justamente o programa CIP 3D. Então, se você puder colocar na sua máquina, eu vou pedir para eles colocarem nas máquinas lá, porque quando a gente tiver presencial, a gente vai trabalhar no CIP 3D lá. Só que vai ter uma diferença, os de lá talvez seja 22. O que eu mandei para você é 2019. Beleza? Mas não muda muito, né? Mas, e lá tem uma diferença, ele abre 10 vezes só. Beleza, então? Tranquilo? Beleza, professor. Então, até amanhã. Obrigado aí pela presença de todos e uma boa noite aí.